Olá, aluno do terceiro ano. Vamos então agora corrigir a última sequência de atividades dos PETs, né? O PET, a semana 3 e 4 do PET volume 7. E a gente vai falar sobre radiação. A primeira questão aí fala, em 1895, o físico alemão Wilhelm Conrad, eu não sei ler isso aí não, descobriu os raios-x, que são usados principalmente na área médica e industrial. Esses raios são... Então, o que é o raio-x? No fundo, ele contou uma historinha até que curta. O que é o raio-x? Ele fala aí, radiações formadas por partículas alfa com grande poder de penetração. Gente, tem um desenhinho até mais legal que esse no PET, que dá lá, a partícula alfa, ela é próton. Próton é pesado, ele não penetra, uma folha de papel segura ele. Então a letra A não é. B, radiações formadas por elétrons dotados de grandes velocidades. Isso, radiação formada por elétron é a partícula beta. Também a letra B não é. Vai ser uma onda eletromagnética. Vocês lembram que nas semanas anteriores a gente estudou o espectro eletromagnético, ondas eletromagnéticas. E aqui, ó, raio-x está aqui nas ondas eletromagnéticas. Então está aqui depois do ultravioleta, né? Elas tá logo depois, começa no infravermelho e depois vai até depois do ultravioleta, que é a maior zona lá, né? Então, na letra C fala ondas eletromagnéticas de frequências maiores que as das ondas ultravioletas. Então, é isso mesmo. Não é menor que a onda que o luminoso, né? Seria aqui essa luz visível que está aí. Eu sempre perco o meu mouse. Que está aí mais ou menos no meio desse espectro. E nem vai ser inferior a vermelho. Então, letra C. Na 2 fala, relacione radiações naturais alfa, beta e gama com suas respectivas características. Então, possuem alto poder de penetração. Quem que possui alto poder de penetração? É justamente a radiação gama, né? A 3. Então, vamos botar um 3 aí. Depois, possui partículas leves com carga elétrica e massa desprezível. Gente, o próton não tem uma massa tão desprezível assim, não. Ele é 1840 vezes maior que a do elétron, o próton, e o nêutron tem massa maior que a do próton ainda. Então, nesse caso, ele deve estar falando do quê? Da partícula beta. Ela tem carga elétrica, porque a partícula gama não tem, não. Ela tem carga elétrica, mas a massa dela é desprezível, então é a beta. São radiações eletromagnéticas, então deve ser a gama, semelhantes aos raios-x, não possuem carga elétrica nem massa. Sim, então é a partícula gama. São partículas pesadas de carga elétrica positiva que podem ser barradas por uma folha de papel. Essa é a alfa. Depois a 3. O xenônio 133 é usado em pesquisas sobre os pulmões. A sua meia-vida, ou período de semidesintegração, é de 5 dias. Se uma amostra contiver 200 miligramas de xenônio 133, após quanto tempo essa massa será reduzida a 25 miligramas? Então, ele fala que o xenônio 133 ele é usado naquele exame que chama cintilografia, né? Então, é mais para ver o fluxo de ar e de sangue, no caso dos pulmões, aí, que ele está citando. Agora, vamos lembrar aqui que é meia-vida. Meia-vida tem aquele período, a meia-vida de 5 dias. O que ele quer dizer com isso? Quer dizer que a cada 5 dias ele perde metade. Metade para de fazer efeito. Então, vamos fazer aqui, ó. Eu tenho 200 miligramas.
E eu quero saber quanto que eu vou ter só, quantos dias depois eu vou ter só 25 miligramas. Então, aqui, ó, o início, 200 miligramas, não é de 5 em 5 dias? Então, dali 5 dias, eu vou ter 100 miligramas. Dali 10 dias, 50 miligramas. Dali 15 dias, 25 miligramas. Então, a resposta é letra C. Eu acho mais fácil a gente fazer assim do que usar a fórmula, porque tudo que a gente tem que decorar, a gente acaba esquecendo. E na hora do aperto, então, é melhor você saber o que é uma meia-vida, o que significa, e às vezes calcular dessa forma, então fazer a fórmula assim, bolar a fórmula na hora. 4. Um parâmetro útil para caracterizar o processo de decaimento radioativo de um núcleo particular é a meia-vida. Assinale a alternativa que representa a melhor definição de meia-vida. Então, como a gente estava falando, o que é meia-vida? Meia-vida é o tempo que gasta para metade da substância decair, metade do que eu tenho ali. Então, na letra A, o tempo que um núcleo radioativo leva para decair, emitindo elétrons e nêutrons. Não, ele não vai levar a meia, não é isso. O tempo gasto para um átomo se tornar radioativo? Também não, né, gente? O tempo gasto para que metade de um dado número de núcleos radioativos sofra decaimento. É essa a resposta. Vamos ver o que está errado na D. É metade do tempo gasto para um dado conjunto de núcleos radioativos. Não, ele não é metade do tempo. Ele é o tempo que metade vai decair, né? E é o tempo que um elemento químico gasta para entrar e sair de um meio. Nossa, nada a ver, né? Não dá nem sem comentários. 5. É da VUNESP. Em 1896, o cientista francês Henri Becquerel guardou uma amostra de óxido de urânio em uma gaveta que continha placas fotográficas. Ele ficou surpreso ao constatar que o composto de urânio havia escurecido as placas fotográficas. Becquerel percebeu que algum tipo de radiação havia sido emitida pelo composto de urânio e chamou esses raios de radioatividade. Os núcleos radioativos comumente emitem 3 tipos de radiação: alfa, partículas beta e raios gama. Essas 3 radiações são respectivamente. Vamos lá. A partícula alfa, ela tem, olha no desenho que tá, esse desenho eu tirei lá do PET. Ela tem 2 prótons, né? Se ela tem 2 prótons, ela é semelhante, ela não é elétron, né? E ela é positiva, a partícula alfa. Então, ela nem é nêutron, porque ela é positiva, o nêutron não tem carga. Então, elas são núcleos de hélio, fótons não têm carga. A beta é elétrons. E a gama, os raios gama, eles não têm carga. Então, eles não são nem positivos nem negativos, eles são fótons. O que corresponde a essa resposta vai ser a letra C. A 6 fala: pesquise e responda. Que papel os nêutrons desempenham no núcleo atômico? Bom, os nêutrons, a gente vê lá, a gente fica intrigado de pensar, né? Quando eu comecei a estudar, eu falei assim, mas como? No partículas de mesmo sinal, cargas de mesmo sinal não se repelem? Como é que os prótons estão tudo agarradinho lá no núcleo? Bom, o que ajuda a diminuir um pouquinho essa força de repulsão entre os prótons é justamente os nêutrons, né? Então, a função do nêutron ali, o papel dele é diminuir essa força de repulsão entre os prótons, que são cargas de mesmo sinal, então eles se repelem, são todas cargas positivas. Mas ele faz outra pergunta: qual é o destino de um nêutron quando ele se encontra isolado ou distante de um ou mais prótons?
Gente, o nêutron sozinho, ele não tem razão de ser. Então, se ele estiver sozinho, não tiver nenhum próton por perto, o que vai acontecer? Ele vai decair bem rápido. Alguns autores falam que leva assim uns 10 minutos no máximo. Ele vai decair e ele vai se tornar um próton. Então, se ele se torna um próton, vai aumentar o número atômico do meio onde ele está. E um elétron e um antineutrino. Então, ele vai se tornar um próton e vai ejetar, ele vai expulsar um elétron e um antineutrino. Então, é isso, gente. Foi bom a gente esse período junto. E agora eu espero vocês lá no PET avaliativo, que é realmente esse diz que é o último PET de conteúdo. E o PET e tem depois o PET avaliativo. Então, até o PET avaliativo. Não esqueçam de fazer a devolutiva.